Olá, professor Alcides, e nessa segunda aula, da eletrodinâmica, que a gente está falando de corrente elétrica, nós vamos falar sobre a potência do equipamento, e sobre os resistores de maneira geral. Tudo bem? Primeira e segunda lei de Ohm, tá? Na potência do equipamento, você vai ter informações de quanto ele está transformando de energia elétrica em outras formas de energia, tá? E ter uma ideia, de como calcular é, o gasto mensal de energia elétrica produzida por esse equipamento. Tudo bem? Vamos lá? Pois bem, nós vamos continuar então o estudo da corrente elétrica e hoje nós vamos falar, sobre potência da corrente elétrica e sobre resistores, tá? São equipamentos importantes no nosso dia a dia, tá? Você usa mesmo sem saber, né? Ali a hora que você está fazendo a tua sanduicheira, a hora que você está tomando banho na água de chuveiro elétrico ou uma torneira elétrica, tá? Então tem bastante aplicação aí, tudo bem? Esse é o nosso estudo, tá? Vamos seguir na brincadeira? Então vamos nessa, gente. Olha lá, eu tenho aqui um circuito, simples, de uma animação de circuitos, tá? Aqui a gente tem as pilhas, deixa eu pegar aqui uma canetinha, tá? Aqui eu tenho as pilhas ou baterias, tá? Baterias, a letra ficou meio feio, mas me perdoe. Aqui tem um aparelhinho que mede a tensão, Ele está dizendo que aqui tem 18 volts. A lâmpada ligada, uma corrente elétrica de 1,8 ampere. Muito bem. Quanto de energia essa lâmpada está transformando a cada 1 segundo? Quanto de energia elétrica está virando luz e calor a cada 1 segundo? É isso que a gente vai ver. Nós vimos que trabalho da força elétrica para transportar uma carga entre dois pontos é o produto da carga pela diferença de potencial VA menos VB, beleza? Vamos dividir os dois termos por ΔT, tá? Para continuar igual, ΔT de um lado, ΔT do outro. Acontece que trabalho por ΔT é potência, E lembra que trabalho é a transformação da energia, a energia que está sendo transformada. Corrente é dado pela carga pelo tempo. Então, carga por ΔT é a nossa corrente elétrica. E VA menos VB é a nossa tensão elétrica. A hora que eu junto, então, essa brincadeira, eu tenho que potência é corrente vezes tensão, Ou a formulazinha do Pio, tudo bem? Nesse nosso exercício, então, eu tenho aí uma tensão, tá? De 18 volts. Nessa tensão de 18 volts, a tensão é de 18 volts, a corrente é de 1,8 ampere. Então, se eu fizer 1,8 vezes 18, eu tenho que a potência desta lâmpada é 32,4 watts. Opa, tinha esquecido de falar a unidade, Já falo. 32,4 watts. Significa que a lâmpada está transformando 32,4 joule de energia elétrica em térmica e luz a cada 1 segundo. É isso mesmo. Potência, gente, é joule por segundo. Isso é medido em watts, tá? Potência é watts. Tensão é o famoso volt. E corrente é o ampere. Tudo bem? Daí, quando eu junto esta brincadeira toda, tá? Eu tenho joule por segundo, que vai ser o nosso watt. Tudo bem? Tranquilinho? Pois bem, vamos em frente então. Essa etiqueta aparece em muitos equipamentos, tá? Ela traz algumas informações importantes para a gente. Por exemplo, aqui, eu tenho 127 volts, eu tenho
4.800 watts de potência máxima e 3.400 watts de potência econômica. Tudo bem? Essas informações aqui, deixa eu puxar aqui, ó, essas informações seriam para nós a tensão nominal e a potência nominal. Ou seja, é a tensão que o equipamento foi feito para ser ligado e a potência que ele vai dissipar se ligado nessa tensão. Beleza? Essa informação, eficiência energética superior a 95%. Ele está me dizendo, né, que de toda a energia que é fornecida, 95% vai fazer o que tem que fazer. Tá? Então, se eu tiver ali 100 joules, tá, de energia elétrica, 95 joules vão virar, no caso da torneira elétrica, vão virar calor, ou melhor, vai virar energia térmica que será transferida na água na forma de calor. Tudo bem? Entendido a ideia? Esse calor ou essa energia vai servir para esquentar a água, beleza? Aqui está falando da classe de potência, né? Tem os aparelhos mais econômicos e os mais gastões aqui embaixo. Esse está aí no meio do caminho. E aqui embaixo uma informação que é o seguinte: consumo em quilowatt-hora por minuto de utilização diária. É lógico que você vai usar uma torneira elétrica por mais de 1 minuto durante o dia, tá? Então, se você usar por 10 minutos, você vai multiplicar isso por 10 e você vai ter a ideia do consumo, beleza? Agora, o que é o quilowatt-hora? Bom, olha, potência é a energia transformada pelo tempo. A energia transformada, então, é a potência vezes o tempo. Tudo bem? Se eu tiver essa potência medida em quilowatt, e esse tempo medido em hora, eu tenho quilowatt-hora. É a forma que a empresa, que a companhia de eletricidade, cobra a energia elétrica da gente, né? Em quilowatt-hora. Ó, não existe o quilowatt por hora, tá? É quilowatt-hora. Se nós usarmos a potência em watt e o tempo em segundo, o resultado disso é o joule. Tá? Tudo bem? Então, aqui embaixo seria sistema internacional. Tá? E isso daqui é um sistema técnico de medida, né, que a gente usa para fazer a medição da energia elétrica. Bom, nós temos aqui uma resistência de chuveiro elétrico, tá? Ela fica lá dentro do chuveiro elétrico, tudo bem? E ali dentro é o compartimento por onde vai passar a água. Daí a água em contato com a resistência, ela tira calor da resistência para a água e a gente faz o aquecimento da água. Aqui eu tenho um aquecedor de ambiente, uma sanduicheirinha, né? E esses daqui são resistores normalmente utilizados em circuitos eletrônicos, tá? Eles têm a função aí de controlar a corrente elétrica que passa no circuito eletrônico. Olha aí, eu tenho um circuito eletrônico, né, onde eu tenho alguns resistores, né? Tenho aqui o LED, né? Aqui eu tenho um LED verde, aqui eu tenho um LED vermelho, tá? Tem outros equipamentos aí, transistores e os resistores que a gente estava mostrando para vocês. Tudo bem? Tá aí então. Então, nós vamos falar agora um pouquinho de resistores. O que são esses resistores e o que é a tal da resistência elétrica? Bom, o resistor, a função dele basicamente é transformar a energia elétrica em térmica. Tá? Em circuitos eletrônicos ele vai controlar a corrente elétrica que tem que passar em trechos do circuito. Tudo bem? Essa é a função dele. Carinha dele.
A carinha dele vai ser para a gente ou um serrilhado, tá? Ou um retângulozinho. Em cima desse serrilhado, né, vem ali, né, o valorzinho da resistência, né, tipo assim, R igual a 10 ohms. Tá? Ficou feio o meu ohms ali, né? Vamos apagar esse ohms aqui e fazer um ohms mais bonitinho. 10 ohm. Ficou melhorzinho. Tudo bem? Esse seria o valor da resistência elétrica. E esse efeito Joule, o que é? Já disse para vocês que o elétron ele vai andar pelo meio interatômico. Então ele vai se chocando com os átomos da estrutura. Neste choque, ele vai transformando a sua energia cinética, né, em energia térmica e vai aquecendo o material. É isso que a gente chama então de efeito Joule. Tudo bem? Quando eu mantenho a diferença de tensão, a DDP, ou a diferença de tensão, não, é a diferença de potencial, a tensão, entre dois pontos de um condutor, vai aparecer sobre este condutor a corrente elétrica. Tudo bem? A relação entre a tensão e a corrente elétrica é o que nós vamos chamar de resistência do condutor. Tá? A tensão nós vamos medir em volts, a corrente nós vamos medir em ampere e a resistência é medida em ohm. Tá? Ohm usa o símbolo da última letra do alfabeto grego, né? O ômega. Tudo bem? Esse daí seria o ômega maiúsculo para a gente. Entendido até aqui? Então vamos na sequência, gente. Olha, alguns resistores, ele mantém a resistência constante. Quando ele faz isso, ele é chamado de resistor ôhmico, porque ele obedece àquilo que seria a primeira lei de Ohm. O que seria a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, ela me diz isto daqui. Se eu tenho um resistor e eu dobro a tensão dele, dobra a corrente. Se eu triplico a tensão, triplica a corrente. Ou seja, tensão e resistência são diretamente proporcionais. A relação entre a tensão e a respectiva, falei bobagem, né? Tensão e corrente são diretamente proporcionais. Quando eu relaciono a tensão e a respectiva corrente, eu vou achar um valor constante. E esse valor constante é a nossa resistência. Nesse caso, eu digo que o nosso resistor ele é um resistor ôhmico. O gráfico de um resistor ôhmico pode ser representado assim. Nós temos aqui o eixo horizontal, que vai ser a nossa corrente, o eixo vertical, que vai ser a nossa tensão. Tudo bem? Então, tensão 1, corrente 1, tensão 2, corrente 2. Aí a gente observa que esse gráfico, é uma reta que passa pela origem. Condição para dizer que duas coisas são diretamente proporcionais, tá? Que é a nossa primeira lei de Ohm. Tá? A resistência aqui ela seria constante, tá? Essa resistência aqui seria uma coisa constante, ela não muda, tá? CTE, tá, gente? E aí a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. A inclinação do gráfico, ela vai representar para a gente justamente a resistência do nosso condutor. Tá? Se esse gráfico aqui fosse, por exemplo, mais em pé, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta aqui. Ó. Não ficou bem uma reta, tá? Mas era para ser uma reta. Quanto mais inclinado ele tiver, maior seria a resistência desse condutor. Tudo bem? Alguns materiais eles conseguem manter a resistência constante. Tá? E aí a gente tem a manganina, a constantan, tá? Que consegue manter a resistência constante. Tudo bem? Não é todo material que faz isso, não. Mas aquele que mantém é chamado de resistor ôhmico. Bom, aqui nós temos algumas coisas, né? Nós vimos então que a tensão pode ser proporcional à corrente ou a resistência à tensão pela
corrente, tá? Na verdade, essas duas expressões correspondem à mesma expressão, tá? Só algebricamente mudei a posição, beleza? Bom, e aqui a expressão do passarinho, né? O pio, tá? Potência igual a corrente vezes tensão, tudo bem? Nós vamos juntar estas duas coisas, tá? No lugar da tensão, eu vou escrever R vezes I, tá? E tenho a fórmula da potência dissipada no resistor. Potência, resistência, corrente ao quadrado, tá? E vou juntar estas duas aqui também, tudo bem? Quando eu junto essas duas aqui, eu vou ter que a potência é a tensão ao quadrado pela resistência, tá? Por esta daqui, é mais fácil de enxergar esta relação aqui, que potência e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Se a resistência aumenta, a potência diminui. Se a resistência é pequena, a potência é grande. Tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Aí alguém pode perguntar para mim assim, professor, mas essa expressão de baixo aqui está mostrando ao contrário. Calma, a corrente está elevada ao quadrado. Tá? Então, olha, se eu mantiver a tensão e aumentar a resistência, a corrente diminui. E esse diminuir está elevado ao quadrado. Tá? E isso vai continuar fazendo com que potência e resistência sejam inversamente proporcionais. Tá ok? Beleza? Então vamos mais um pouquinho. Bom, aqui nós temos o nosso pensador que está numa dúvida danada, né? Ele está querendo saber o seguinte. Quando eu mudo a tensão, o que é que eu mexo no resistor? Eu mexo na corrente, tá? Então, quando eu mudo a tensão, eu mudo a corrente. Puxa vida, o que é que efetivamente muda o valor da resistência? O que efetivamente muda o valor da resistência, tá, do material que constitui o material que constitui o resistor, como está aí para vocês verem, né? As características geométricas desse resistor, tá? E a sua temperatura. A temperatura também influencia, tudo bem? Na maioria dos exercícios, ele não comenta sobre a temperatura. Ele só vai falar do material e das características geométricas, tudo bem? Na maioria dos exercícios. Lá, de vez em quando, pode aparecer alguma coisa falando sobre essa temperatura. O que está acontecendo nessa temperatura? Segunda lei de Ohm. Eu estou mostrando aqui para vocês um condutor reto de comprimento L. Aí a gente faz um corte nele e olha ele de frente, tá? Então eu estou vendo aqui a seção transversal do nosso condutor. Tudo bem? Tranquilinho? Tá? Aqui está o diâmetro do nosso condutor, 2 vezes o raio. Esse R pequenininho é o raio do condutor. Tudo bem? Vai confundir com o R grandão aqui de resistência. Então vamos entender algumas coisas. Nós já aprendemos isto daqui, que se o comprimento do condutor for grande, a resistência é grande. Se o comprimento for pequeno, a resistência é pequena. Ou seja, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Deixa eu dar uma ideia para você mais ou menos assim. Imagina uma brincadeira que ele é um tubo bem comprido, onde as crianças podem passar por dentro dele, engatinhando, né, de alguma forma. Tudo bem? Quanto mais comprido for o tubo, mais difícil delas passarem. Maior é a resistência. Tudo bem? Mais um pouquinho. A área da seção transversal, tá?
que seria a área da seção transversal? A área da seção transversal seria essa área aqui, ó, que eu pintei aqui, ó, essa área aqui, tudo bem? Então, quanto maior for esta área, tá, mais fácil de passar, menor a resistência. Quanto menor a área, mais estreitinho, mais difícil de passar, obviamente, maior a resistência, tá? E imagine então agora, né, um lindo toboágua, né? Você já pensou se ele fosse de concreto, né? Você senta lá em cima, chega lá embaixo só a peruca, né? Pois bem, a resistência também depende do material do qual é feito o condutor. É a resistividade, representado por essa letrinha grega chamada Rho. Tudo bem? Então, resistência, Rho-L sobre A, né? É uma memotécnica, tá? Não muito charmosa, tá? É lei da rola, Rho-L-A, tá? Muito bem. Então, para um condutor cilíndrico, não esquecer de algo importante. A área da seção transversal é πr ao quadrado. Tudo bem? Então, ele é proporcional ao comprimento, tá? Ele é inversamente proporcional à área da seção transversal e depende da resistividade do material. Tudo bem? Neste caso, a resistência ficou inversamente proporcional ao quadrado do raio, né? Então, você vai comprar lá um fio e o cara vai falar assim, escuta, você quer um fio aí de quanto? É 1,5 milímetro quadrado, 2,5, 4 milímetros quadrados, 6 milímetros quadrados, né? Hoje é assim que a gente compra fio, tudo bem? Beleza? Então, se eu aumentar o raio, eu aumento a área, tá? Se eu dobrar o raio, o dobro ao quadrado vira 4. A área aumenta 4 vezes. Se a área aumentar 4 vezes, a resistência tem que diminuir 4 vezes. Essa é a ideia da segunda lei de Ohm. Bom, e o efeito da temperatura? Como é que ele vai aparecer? Normalmente, nos metais, né, conforme aumenta a temperatura, que ele está representando aqui pelo θ, né, também aumenta o valor da resistência. Tudo bem? Em materiais à base de carbono, por exemplo, o grafite, tá? Se eu aumento a temperatura, diminui a resistência. E existem alguns materiais que a resistência permanece constante, né? A gente pode dizer que ele obedece à lei de Ohm aí, tudo bem? Agora, a lei de Ohm, sempre lembrando, ó, mantida constante a temperatura, tá? A tensão e a corrente são diretamente proporcionais. Essa é a lei de Ohm. Alguns materiais, como o Constantan, a temperatura pode aumentar, que ele continua com a mesma resistência, tá? Sem nenhum problema. Tudo bem? Então, olha aqui, Rho é a resistividade do material. Quem é que muda quando muda a temperatura? Quem muda é a resistividade do material, tá? Esse Δθ aqui é a variação de temperatura e esse alfa estaria dizendo para a gente o coeficiente, né, de dilatação aí, basicamente, do material. É ele que vai alterar a nossa resistividade, beleza? Resistores elétricos, ainda estou falando da segunda lei de Ohm. Curva característica de um resistor não ôhmico. O resistor ôhmico, o gráfico era uma reta. O não ôhmico, o gráfico não é uma reta. Tudo bem? Então, eu posso ter duas situações, basicamente, que são essas duas que estão aqui. Tá bom? Preste atenção nesta brincadeira aqui, tá? Eu disse para vocês ali atrás que a nossa resistência
ela podia ser dado pela inclinação do gráfico. Então vamos imaginar neste ponto e neste ponto aqui, tá? Se eu traçar uma linhazinha reta aqui, tá? E eu traçar uma linhazinha reta aqui, vocês vão perceber que a resistência 1 ela é maior que a resistência 2. Por quê? Porque esta linha aqui está mais inclinada do que esta daqui. Tá? Como é que eu acho a resistência? De boa, dividindo a tensão pela corrente. Tá? Mas eu vou ter valores diferentes de resistência quando o resistor não é ôhmico. Neste segundo gráfico, observa aqui. Tá? Aqui eu tenho uma retinha tangente aqui, e aqui eu tenho uma outra reta tangente, né? Ficou meio tortinho ali, tá? Deixa eu apagar essa de fora aqui. Tudo bem? Pois bem, vocês então vão observar que a resistência 2 agora é maior que a resistência 1, porque essa reta aqui está mais inclinada que a de baixo, tá? A resistência eu continuo fazendo, né, a tensão dividido pela corrente, tudo bem? Só que nesse caso, as resistências são diferentes. Quando isso acontece, eu digo que o resistor não é um resistor ôhmico, tudo bem? Pois bem, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E aí até a nossa próxima aula. E como a gente sempre diz, não esquece, amamos vocês, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.